Estamos começando o Câmara Jovem e o nosso convidado hoje é o cientista político Flávio Lúcio. Ele que vai falar conosco sobre o primeiro voto. Chegando esse período agora, 2 de outubro se aproximando, é o dia de vários cidadãos irem até o pleito eleitoral e escolher quem serão os governantes municipais, também os vereadores, nesse próximo dia 2 de outubro. E para conversar conosco, nós trouxemos, como eu falei, o cientista político. Bem-vindo ao Câmara Jovem, Flávio Lúcio. Obrigado. Eu queria que você falasse para a gente da participação dos jovens nessas eleições. Os jovens, eles têm conseguido esse espaço, eles têm buscado conhecer mais dos políticos. Você acredita que é interessante essa participação da juventude na eleição? Sem dúvida, porque o voto da juventude é um voto, apesar de não plenamente maduro, né, mas é um voto que carrega com ele um amplo espaço para rebeldia, para contestação, para a ideia de novidade na política, principalmente. Então, eu vejo sempre com muito bons olhos a participação política da juventude, né? Nós tivemos momentos históricos no Brasil onde a participação dos jovens foi decisiva em grandes momentos, como em 42, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil ao lado das potências aliadas, na campanha do Petróleo é Nosso, né, nós tivemos na década de 50, no início da década de 60, as grandes manifestações pelas reformas de base, e em 68 na luta contra a ditadura militar, contra o AI-5. Então acho que foi um momento assim, foram momentos expressivos, e mais recentemente também, quer dizer, nós tivemos a luta, por exemplo, pelas diretas já, a participação da juventude foi muito expressiva, né? Depois na eleição de Tancredo Neves em 84, final de 84, e na luta pelo impeachment do presidente Collor, né? Em 2013 nós tivemos grandes manifestações no Brasil, praticamente movidas pela juventude, e mais recentemente nós temos tido aí um renascimento desse espírito de contestação depois do impeachment da presidente Dilma, principalmente, né? Então uma parcela expressiva da juventude tem ido às ruas, especialmente em São Paulo, para se manifestar em defesa não apenas das regras do jogo democrático, mas também em bandeiras, a partir de defesa de bandeiras históricas, né? No caso da educação, de mais verbas para a educação, e no caso específico de São Paulo, você tem uma pauta, cultura também, né? Uma pauta específica lá para São Paulo, porque há um esforço do governo paulista de tentar fechar escolas, né? E a juventude tem se rebelado contra isso. Realmente a gente percebe que a juventude tem influência e acaba também influenciando o meio político com todas as reivindicações principais, historicamente, né, falando. Mas também do lado histórico a gente vê que o direito ao voto ele foi sendo adquirido, seja mulher, negro, índio, o pobre, analfabetos. Com os jovens também não foi diferente? Sim, quer dizer, originalmente, quer dizer, depois da Revolução Francesa, né, e essa ideia de participação política ela acabou se espalhando pelo mundo todo. Então as pressões políticas na Europa, fora da Europa, né, começaram a buscar pressionar os estados, né, as instituições estatais para o direito ao voto, a participação política cada vez mais ampla da sociedade. Então, originalmente, o direito ao voto ficou restrito, no caso aqui, por exemplo, do Brasil, a Constituição de 1824, a homens adultos e com posses, ricos, com propriedade, né? E ao longo da história, esse direito ao voto, não só no Brasil, no restante do mundo, como eu disse, ele foi se ampliando cada vez mais, né? Quer dizer, tanto para reduzir essa idade, para que os mais jovens pudessem participar, mas também as mulheres começaram a reivindicar a participação política, uma luta histórica da participação política das mulheres. Não é um direito tão recente, por exemplo, em boa parte de alguns países europeus, por exemplo, esse direito só foi conquistado depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós achamos que isso no caso do Brasil foi início da década de 30. Na Europa, em muitos países, por causa da França, por exemplo, e países nórdicos, são países vistos como referenciais de civilização hoje para o mundo, o direito à mulher foi algo que foi sendo conquistado aos poucos. E foi uma luta que não foi uma luta
de menor importância, uma luta que envolveu muita participação, muita pressão. No caso da juventude é a mesma coisa, porque, é claro, nós não podemos distinguir, mulheres e homens estão envolvidos nessa luta, né, pelo direito à participação política, ao voto. Mas, antes de mais nada, quanto maior for menor for a idade do direito ao voto, no caso já um indivíduo próximo à idade adulta, né, em condições de votar, portanto, você tem a possibilidade de ampliar o universo daqueles que participam, daqueles que são responsáveis, em última instância, por dar legitimidade ao poder, por dar legitimidade às eleições. Acaba trazendo a juventude mais para o que está acontecendo no momento, tentar entender, né, um pouco mais da política. Sem dúvida, porque essa ideia de participação política da juventude, ela começa, primeiro, com o acesso à educação, né? Quanto mais você amplia o direito à educação, ao ensino, né, à escola pública, a juventude começa também a se integrar socialmente, a ver-se como um cidadão, né? E quanto mais se complexifica a sociedade, quanto mais se torna uma sociedade mais heterogênea, com a diversidade maior de indivíduos ocupando posições sociais, as profissões surgindo, emergindo, né? maior se torna esse desejo pela participação política. Porque a grande questão da democracia é a seguinte, quer dizer, o poder não pode ser apenas, não pode expressar a vontade de uma minoria. Tem que ser Quem governa tem que governar para a maioria. E essa maioria não pode ficar simplesmente assistindo os acontecimentos. A própria democracia diz isso, né? Que tem que ser a maioria. Uma minoria decidindo o seu destino. Ela tem que compartilhar e participar dessas mudanças. A gente falando aqui dos jovens, que eles têm que participar e que estão atinando um pouco mais para a política, a gente foi conversar com alguns deles. Nós fomos ao Colégio Liceu Paraibano e ouvimos o que é que os jovens acham sobre a política. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui ao Colégio Liceu Paraibano e vamos conversar com esses jovens que estão aqui comigo e eles vão falar para a gente sobre essa questão do primeiro voto, o que é que eles acham, se vão votar, se não vão. E eu vou começar da ponta aqui, vem cá comigo, Luiz. Vamos lá, qual é o teu nome? Álvaro. Quantos anos? 17 anos. Vai votar, Álvaro? Eu não vou votar essa eleição, né? Não porque eu não quero, mas sim por falta de esquecimento, né? Que o TRE proporcionou aquele tempo para fazer o título e eu fiquei naquele jeitinho brasileiro de deixa por outro dia e acabei não fazendo o título de eleitor. Foi mais por falta de esquecimento mesmo. Mas se você tivesse lembrado disso, você com certeza votaria? Votaria, que é um direito que a gente tem que exercer o nosso direito, mesmo que seja difícil, mas para tentar mudar a situação brasileira, né? Que vem se encontrando politicamente precária. Você acha que o seu voto, então, seria importante para tentar contribuir numa possível mudança, quem sabe? Não só o meu, mas como todos os jovens do Liceu Paraibano da Paraíba, né? Tá aí, a gente vê, o Álvaro não vai votar, mas disse que poderia ter votado se não tivesse esquecido, né, de tirar o título. É bem comum isso na juventude, né? Na juventude, eu não diria só na juventude, né? Deixar para a última hora é um hábito quase que identificado à nossa cultura, né? Não só política, para tudo. Que é né? péssimo, né? Porque as pessoas acabam deixando para a última hora e vão ter que enfrentar filas. E no caso jovem, não dá paciência, é bem mais a falta de paciência é bem mais acentuada, acaba levando a essa situação. No caso do jovem brasileiro hoje, que esse jovem entre 16 e 18 anos, que ele tem direito ao voto, mas não é obrigado a votar, então se torna mais fácil essa opção, né? Deixar para depois. Apesar dele ter reafirmado que acha importante a participação política, que desejaria votar, isso é uma expressão importante, né? Eu acho que isso é algo que, apesar de... É como nós vemos em relação aos idosos, né? Eles não são obrigados a partir de 70 anos, a partir de 70 anos não são obrigados a votar, mas você vê em cada eleição, muitos deles, às vezes até em precárias condições de saúde, de mobilidade, se deslocarem às urnas para exercitar esse direito de voto, né? Eu acho que isso são exemplos importantes que mostram o quanto
nós ainda temos uma esperança no nosso sistema político. Nós achamos que ainda é preciso amadurecer mais o nosso sistema político para, a partir desse amadurecimento, da experiência que se acumula ao longo das gerações, para promover essa mudança. Eu acho que nós temos mudado. Não é, mas ainda tem muito, né? Tem muita coisa, tem muito ainda a percorrer, mas eu acho que nós temos alcançado certo estágio de desenvolvimento em termos políticos que permite a gente ter esperança no futuro. Sempre tem um outro depoimento, vamos acompanhá-lo. Já foi, onde a verdade se esconde. E você, John, vai votar? Vou votar. Por que você escolheu votar? Porque, como o meu amigo disse aqui, é um direito nosso e, tipo, o nosso voto, nós brasileiros temos o poder em nossas mãos e existe democracia, então um voto vai falar muito lá na Câmara. Mesmo você sabendo que não é obrigado, você faz questão de exercer essa cidadania? Faço questão de exercer esse poder que nós temos. Ótimo, então vamos para o próximo. Vai votar esse ano? Vou, com certeza. O que é que te motiva a querer votar? Bom, acho que como todo bom cidadão, ele tem que expressar seus sentimentos, né? Primeiro para sua pátria. Tem que dizer o que você quer, tem que se expressar, tem que confiar nos seus representantes, né? E nada melhor do que ter o direito de escolhê-los, né? Lógico. Amanhã já foi, talvez no passado se encontre. Tá aí, professor, a gente viu esses dois que vão votar e eles colocam essa questão. O primeiro diz que o voto é importante e o outro diz que quer participar para poder tentar mudar, né? Isso é um desejo que está surgindo nos jovens, não é? No caso do último, desse último jovem, ele expressa uma ideia que é própria da política, né? A política é, antes de tudo, um esforço coletivo de alterar as situações. Quer dizer, a política é, antes de tudo, a busca, se não pela realização dos consensos, mas pelo estabelecimento de maiorias que vão promover a superação de determinados conflitos. Por exemplo, como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Um impasse político muito grave, uma crise institucional talvez que só vista em 64, né? Mas a de hoje ela é uma crise institucional que passa por dentro das instituições, né? Então, uma eleição, por exemplo, seria importante para você tentar superar essa crise, né? Dar legitimidade a um governo na medida que o atual, por exemplo, de Michel Temer, não foi eleito. Isso cria problemas para qualquer governo. Então, quando o jovem ele se faz menção à ideia de coletividade, a ideia de servir ao país, de procurar, através do seu voto, contribuir com o país, né? Isso é um exemplo importante de consciência cidadã, né? Que transcende a mera questão individual, o mero apelo aos interesses de cada indivíduo, mas confia que socialmente, que a sociedade como um todo brasileira vá, através do direito, do exercício do direito do voto, buscar encontrar soluções. Eu acho que isso é poder da coletividade. Exatamente. Eu acho que isso é uma ideia importante do ponto de vista da cidadania e, principalmente, expressa também uma ideia de consciência política relevante. Certo, professor, a gente pede licença aqui um pouquinho. Você que está em casa, não sai daí que a gente vai fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje falando sobre o primeiro voto, a participação da juventude nas eleições. E quem está aqui conosco é o cientista político Flávio Lúcio, que está relembrando a história do direito da conquista, melhor dizendo, do jovem participar da eleição. E também estamos ouvindo alguns depoimentos de alguns jovens que vão votar a primeira vez esse ano.
A gente, no primeiro bloco, mostrou alguns depoimentos, resgatou um pouco da história da participação da juventude para a questão do voto. Mas o senhor citou uma coisa que eu queria relembrar agora. É a questão de que a juventude está se interessando mais porque a rede social está possibilitando esse conhecimento mais amplo do que está acontecendo realmente na política brasileira? Eu acredito que sim. As redes sociais, especificamente, elas têm, acho que um aspecto positivo, que é integrar as pessoas através da informação. Você rompe com aquele monopólio da informação que os grandes meios de comunicação exerciam no país, e agora as pessoas têm a oportunidade, através da internet e das redes sociais, de difundir essas ideias, essas notícias. O outro lado negativo é que você tem que filtrar, né, muita informação que você recebe, especialmente através do WhatsApp, por exemplo, que é uma comunicação quase que instantânea. Eu recebo, por exemplo, muitas informações que eu olho assim, não é possível que seja verdade. Que absurdo, estão colocando isso aqui. Vai conferir e não é verdade. As pessoas, muitas vezes, não têm esse cuidado de compartilhar informações antes de verificar a veracidade dessas informações. Então, isso é uma coisa negativa, é ruim porque muitas vezes você compartilha a informação achando que isso é verdadeira, e como quem recebe são pessoas da sua confiança, pessoas que são seus amigos normalmente, você dá a credibilidade. Né? Então, você, quando compartilha uma notícia, você empresta credibilidade a essa notícia, mesmo que ela não seja verdadeira. Então, eu acho que as redes sociais, ela precisa, obviamente, não é um fenômeno, é um fenômeno recente, né, da cultura de massas do mundo, da informação pós-internet, mas eu acredito que ela, na medida, como tudo que acontece, né, como tudo se desenvolve, que nasce, vai encontrar um ponto de equilíbrio para que as pessoas vão amadurecer, vão começar a saber utilizar de maneira responsável as redes sociais. Eu acredito que isso vai permitir um avanço. No caso dos jovens, ele tem sido um importante meio de mobilização. Né? Ou seja, grandes manifestações no mundo inteiro, vai falar da Primavera Árabe, tem muito mito em torno disso também, mas a internet, o Facebook, por exemplo, foi um meio de mobilização muito, muito relevante. Nas mobilizações de 2013, a mesma coisa. Né? Agora, recentemente, hoje você monta mobilizações pelo Facebook, né? Você já viu manifestações com milhares de pessoas sendo convocadas unicamente pelo Facebook. Quer dizer, e comparece muita gente, né? E comparece muita gente. Então, isso é um fenômeno importante da comunicação de massas hoje, que a juventude que mais utiliza, que é aquela que está mais presente nas redes sociais, também tem muito a acrescentar e a melhorar esse instrumento de informação e de mobilização social também. Certo, e agora a gente segue para assistindo mais depoimentos dos jovens que a gente pegou. Então vamos conferir o próximo. Vinícius, você, 20 anos, com certeza já passou por eleição, não foi? Já em 2014 eu votei na eleição presidencial e, eu era obrigado, né, 18 anos já obrigado a votar. E, pra mim, eu não queria votar porque eu não gosto dos políticos atuais na representação que eles estão fazendo, na disputa, picuinha que eles brigam o tempo todo. E, para mim, toda eleição, para mim, eu vou votar em branco. Mas só que meu voto em branco vai ser considerado para outros políticos, então eu só vou para bater ponto, como se diz. Então, no caso, você escolhe não votar, ter que votar em alguém que você não se sente representado. Eu prefiro votar em branco, mas não votar em políticos atuais que, só querem brigar para ver quem vai ser o candidato perfeito, mas só que, para mim, todos os políticos são iguais. E se um deles representar o que eu quero, eu vou começar a votar nele. Mas, atualmente, não pretendo escolher um político para votar esse ano. Para mim, uma reforma política seria ideal no momento. Nessas eleições para a prefeitura seria ideal, mas como em Brasília tudo acontece devagar, então essa reforma vai ter que esperar. E quando a reforma acontecer, eu vou querer pensar como ela foi feita e escolher um político para votar na próxima eleição. Professor, o que é que o senhor acha do depoimento desse jovem? Bom, ele expressa um desencanto com a política que atinge uma parte expressiva, não só da juventude, mas eu diria do eleitorado brasileiro, de todas as idades, né? Quer dizer, os acontecimentos recentes da política brasileira, elas não nos deixam tão tranquilos, apesar de que eu acho que a gente começou a
a superar um problema, ter conhecimento dos meandros do funcionamento do sistema político brasileiro, sistema político eleitoral, né? Então, acho que a gente tem que ver nisso e não parar. Acho mais do que... Quer dizer, você tem muitas articulações hoje no Congresso para tentar, essa semana mesmo, tentaram aprovar um projeto que perdoava os crimes de Caixa 2. Né? Então, do que foi o que aconteceu daqui para trás, estaria perdoado. E claro que isso é algo inominável, você chegar numa situação como essa, né? Muita gente enriquece muitos políticos enriquecem através do Caixa 2, que é um direito que ele recebe por vias não legais e que não presta conta a ninguém, nem a quem o doa. Então é algo que é preciso, a juventude precisa prestar atenção nisso, né? Você precisa aprofundar as investigações, não deixar que as investigações fiquem dirigidas, como estão hoje, exclusivamente para um lado da política brasileira. É preciso que abarque todos os lados, né? Que todos os partidos, existem muitas denúncias sobre todos eles, as grandes lideranças políticas do país hoje, e é preciso que tudo seja passado a limpo. Né? Então, nós precisamos de um sistema político que seja expressão do que é o povo. Né? Eu não acredito que o povo brasileiro, apesar de ter feito a menção ao jeitinho brasileiro, expresse um sistema político tão corrupto como esse que nós vivemos hoje. E um aspecto importante de uma reforma política, que nós tivemos um passo importante agora, que vão tentar evitar que isso tenha continuidade, que é o financiamento, é a proibição do financiamento empresarial de campanha. Na raiz de toda a corrupção do Brasil está aí esse problema do financiamento empresarial. Muito, né, Sem dúvida. Quer dizer, por quê? Porque as empresas não têm que financiar a campanha, principalmente aquelas que têm negócios com o Estado. Né? Um prefeito, um governador, um presidente da República que recebe financiamento de uma empresa, de um banco, e que tem seus negócios, seus interesses vinculados a determinadas decisões de governo, obviamente, em primeiro lugar, estará sob suspeita qualquer tipo de beneficiamento para essas empresas. Né? Então, eu acho que esse desencanto que foi manifestado pelo estudante, né, pelo jovem, expressa um pouco isso. Agora, eu só discordo de que acho que todo mundo é igual. Né? A política não é assim. Infelizmente tem essa visão, né? Muita gente acha que todo mundo é igual, que um desviou, todos os outros vão fazer isso também. Exato. Não é só uma questão referente à moral, né? O problema da corrupção, etc. Existe o problema da prática de Estado. Quer dizer, existe um problema de como aqueles que se elegem vão governar, de que maneira eles governam, para quem eles governam. Essa é a questão-chave da política também. Não estou dizendo que a questão moral da corrupção não seja importante. E nós precisamos continuar vigilantes, porque quanto maior esse problema da corrupção existe, porque nós não temos ainda um sistema de Estado absolutamente transparente. Nós avançamos muito nos últimos anos, com a legislação contra a corrupção, com lei pela transparência, de acesso à informação. Tudo isso ajudou, inclusive, a desvendar essa corrupção que nós temos hoje no Brasil. É preciso, ao invés de recuar, avançar mais nisso. Agora, é preciso que também, não só o jovem, mas principalmente ele, preste atenção no que os políticos, os candidatos têm a dizer. O que é que eles expressam em termos de visão de Estado. Ele até citou, né, a questão de propagandas, mas Exato. A gente tem, professor, um depoimento de um outro jovem que é contrário a essa questão do voto em branco. Vamos ver. Justificar todo o sacrifício que se faz para encontrar. Visto que nosso sistema político ele anda meio defasado, né? Com muitos políticos corruptos, a gente precisa sim usar esse poder que a gente tem para ter um voto consciente e não votar branco, porque esse voto ele vai para quem está ganhando. Então a gente tem que votar consciente e acreditar no nosso futuro e escolher um representante que possa melhor atender às necessidades de todo o povo, coletivo. Você poderia ter votado na eleição passada para governo. Você chegou a votar? Não. Por quê? Porque até o momento eu não tinha um certo interesse pela política. Eu vim desenvolver meu interesse pela política de um pouco tempo para hoje. E o que fez você desenvolver um pouco desse interesse pela política? Eu acho que foi o meu contato mesmo com a filosofia e a sociologia. Então já está decidido esse ano, vota já com um pouco mais de consciência? Sim, eu voto, porque eu acredito que hoje, mesmo o voto sendo legalmente obrigatório, ele é um direito, porque outrora ele não foi. E esse direito foi conquistado com muita luta, com um derramamento de sangue, suor e lágrimas. O sentido para tudo isso
a felicidade palpável, algumas notas de E a gente vê que os jovens eles estão com essa participação bem mais expressiva e bem mais atentos. Mas a gente tem mais depoimentos. Vamos ver o próximo aí. E você, Alexandre, também não é obrigado, mas vai votar? Vou. O que te faz querer ir às urnas no próximo dia 2 de outubro? Parte de mim assim, não quer ir, mas outra parte quer porque precisamos de um representante que nos represente de forma legal, de forma justa, e não certas pessoas que só querem estar lá por dinheiro, por ganância. Então, eu me sinto no dever de analisar bem um político, as suas propostas, e ir até a urna e votar voto consciente. Você disse que uma parte de você gostaria de não ir. Por que essa parte sua também não gostaria de ir? Justamente por isso, porque a maioria deles, mais ganância e dinheiro, dá essa impressão aos políticos, mas nem todos são assim. Tem aqueles que realmente querem ajudar, querem propor uma coisa boa para o nosso país. Eu tenho 17, só que no período da eleição eu vou ter 18 já, então vai ser obrigatório. E mesmo eu com 17 eu ia votar do mesmo jeito, porque eu acho que é importante e um voto às vezes vale muito. Então, eu acho bem importante votar. Bem, tá aí. A gente escutou aqui essa turma de jovens que daqui do Liceu Paraibano que expuseram a sua opinião sobre a questão do primeiro voto. Você que é jovem, está em casa, é importante refletir, é importante analisar para saber escolher bem o seu representante. Professor, a gente viu aí os jovens falando tudo mais, mas uma coisa que chama a atenção é a questão. Nós entrevistamos 8. Desses 8 homens, foram 7. E apenas uma menina quis falar, quis expressar. Na política, infelizmente, tem dessa desproporção, né, também? Tem sim. Infelizmente, a gente tem avançado, o eleitorado tem avançado. Nós elegemos agora, em 2010, a primeira mulher presidente do país, representou um grande avanço. Mas esse avanço ainda não se refletiu de maneira ainda muito consistente na representatividade política das mulheres, tanto nas prefeituras quanto no parlamento, né? Você vai observar a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores das cidades, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional. As mulheres ainda são ampla minoria, apesar de serem maioria no eleitorado. Ainda vai aquela característica patriarcal, né? Ainda existe uma característica muito patriarcal. E boa parte das mulheres que têm cargo público, que ocupam funções públicas eleitas, elas têm origem em famílias tradicionais também, né? É preciso também que a mulher também faça suas escolhas. Não que mulher tem que votar em mulher e homem tem que votar em homem. É que, é claro que, na medida em que a mulher participa mais da política, tem uma participação mais efetiva, ela dá mais oportunidade para outras mulheres também escolherem suas candidatas, né? Então, eu acho que é importante verificar esse aspecto. Eu acho que até a única mulher ter falado um pouco representa a composição da representatividade política hoje no Brasil, onde as mulheres, infelizmente, têm uma participação política subrepresentada, né? É verdade. Bem, chegando ao fim de mais um programa, professor, muito obrigada por estar aqui conosco no Câmara Jovem. Foi um prazer. Prazer todo nosso. E você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada pela sua audiência. Você pode rever esse e todos os outros programas que nós já fizemos nas nossas redes sociais. Temos o Facebook e o YouTube, que é o TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha, não esquece, tá? E semana que vem tem mais Câmara Jovem, não perde. A gente tem o nosso encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.